dia, gente. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dos teoremas clássicos entre espaços de Banach. Dos teoremas clássicos com relação aos operadores lineares contínuos, né? Então na última aula a gente tinha estabelecido o teorema de Banach-Steinhaus, né? Que dizia o seguinte: se T de E em F for contínuo, o E for Banach, né? E se o supremo, assim, você tem uma família TI, o supremo, quando o I varia, for menor do que ou igual a um C de X, né? Ou seja, se essa família for pontualmente limitada, então o teorema de Banach-Steinhaus diz que essa família de operadores é uniformemente limitada. Então eu consigo uma constante C uniforme, né? Não vai depender dos subíndices nem do ponto X, né? Então esse é o teorema de Banach-Steinhaus. O F é apenas um espaço normal. A gente pede apenas isso. Agora o E, ele tem que ser um espaço completo. Porque se você tirar essa hipótese de completeza do E, o teorema de Banach-Steinhaus em geral não é válido. Eu vou exibir um exemplo agora que ilustra essa situação. Eu vou considerar um espaço que a gente já viu que não é completo e a gente vai verificar que, embora eu tenha a limitação pontual, eu não consigo a limitação uniforme dos operadores, né? Então vamos exibir esse exemplo. É o seguinte: ele é bem legal. Eu vou escrever funcional linear porque claramente vai ser a função que eu vou definir aqui, ela é linear. Tá? Então eu já estou escrevendo funcional linear. Então a gente vai definir esses funcionais assim, ó, em K. Lembremos que C00 é o espaço das sequências que a partir de um certo ponto todo mundo é nulo, todas as entradas são nulas, né? Então eu vou pegar uma sequência AJ. Esse funcional faz o seguinte, ó. Ele pega essa sequência e leva em quem, ó? Essa sequência, as entradas são A1, A2, A3, né? Então, para cada N, eu defino assim, ó, N, e quando eu pego a enésima entrada da sequência e multiplico por N. Então, isso aí é linear, é óbvio, né? Aqui o N funciona como uma constante, né? Então, vamos considerar esse funcional linear. Então, ó, lá no teorema de Banach-Steinhaus, os operadores são contínuos, né? Então a gente verifica aqui, primeiro, que cada um deles são contínuos. Então vale o seguinte, ó. Φn é igual a n vezes a n, né? Isso, por sua vez, perde para a norma, né? Da sequência. Então vale isso, ó. Φ aplicado no vetor é menor do que ou igual a n vezes a norma do vetor. Logo, Φ é contínuo. Logo, Φn é contínuo. E vale o seguinte, ó.
a norma de φn, que é o sup, né, das φn aplicada nas sequências, quando a norma dessa sequência é menor do que ou igual a 1, então isso aqui é menor do que ou igual a n. Beleza. Agora anote o seguinte, ó. Se eu pegar os vetores canônicos é n, esses vetores canônicos pertencem a C0. Então, os vetores canônicos pertencem a C00, né? Porque n é 0, exceto na enésima entrada, que o valor é 1, né? Então, eles pertencem a esse espaço, a norma de cada um deles. Quanto equivale? A norma é 1. E além disso, φn de En é igual a n, né? Quem é o meu AN? 1, né? Então, φn de En igual a 1. Logo, a norma do funcional é o supremo de φn aplicado nas sequências, tais que a norma da sequência é menor do que ou igual a 1. E eu já sei que é menor do que ou igual a n. Só que eu consigo um carinha, uma sequência, cujo φn de n é igual a n. Logo, quando eu tomo o sup aqui, logo essa norma, na verdade, é igual a n. Logo, φn é igual a n, na verdade, né? Pronto. φn igual a n. Beleza. Então, a gente já sabe que o sup das normas é infinito, né? Não pode ser limitado uniformemente. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou verificar que essa sequência de operadores, elas são pontualmente limitadas. Então, vão ser pontualmente limitadas, mas não é uniformemente limitado por essa condição aqui. E aqui já nos disse que o sup dessas normas é igual ao infinito, né? Certo. Agora, então, só vamos verificar que ele é pontualmente limitado. Eu vou pegar uma sequência. Então, vamos lá, ó. AJ. Então, se eu pegar uma sequência, por definição, existe um índice então, aqui vale isso, ó. AJ é igual a 0 para todo J maior do que ou igual a J0. Ou seja, a partir do índice J0, todo mundo é 0. Logo, se n for maior do que J0, a gente vai ter o seguinte, ó. φn, isso vai ser igual a n, né? Só que se o n for maior do que, bota assim, maior ou igual. Se o n for maior do que igual ao J0, a n é 0. Então isso aqui vai ficar assim, n vezes 0, que é igual a 0. Pronto.
Assim, eu tenho o seguinte, ó. Note, φn vai valer o seguinte, ó. Assim, o sup isso aqui é zero, né? Então assim, ó. Você pegou um vetor AJ no espaço e eu verifiquei que AJ é igual a zero para todo J maior do que igual a J0. Ok. Então, se N for maior do que igual a J0, φN de AJ é igual a N vezes a N, só que a N vai ser zero, então isso aqui dá zero, né? Para todo N maior ou igual a J. Então, só vai restar. Então, os únicos casos onde não pode ser zero, pode não ser zero, é quem? φ1, φ2, φ3 até φJ0 menos 1. Então, para cada um deles, isso aí é um número, um escalar, né? Então, você tem J0 menos 1 escalares e o restante é tudo zero. Então, essa família aí, ela é limitada, né? Essas constantes, tem uma quantidade finita de constantes. Então, você pega a maior delas, então ela é limitada. Ou seja, o sup desses φn's no vetor quando n varia, isso aqui é menor do que vou botar assim, C de AJ. Né? Para toda a sequência, né? Para todo elemento aí. Então vou botar assim, deixa assim mesmo, C de AJ. Para toda a sequência, AJ presente é C00. Né? Porque esse sub é assim. Aqui vai estar φ1 nele, φ2, até φJ0 menos 1. São J0 menos 1 constantes. E quando vai de J0 em diante, é sempre zero isso. Então, esse supremo aqui é limitado. Por quê? Por essa constante aqui que eu estou chamando assim. Então, isso aqui é pontualmente limitado. Contudo, o supremo de φn, quando n pertence aos naturais, é igual ao infinito, né? Pois a norma de cada φn é igual a n, né? Então, o teorema de Banach-Steinhaus não é válido, justamente não vou escrever isso não. Portanto, a gente vê que o teorema de Banach-Steinhaus não é válido, né? Isso acontece pelo quê? Pelo seguinte fato, desse espaço C00, que é o domínio, não ser um espaço de Banach. A gente já viu lá no início do curso que ele não é completo, né? Então isso ocorre porque C00 não é de Banach. Não é completo. Então, a hipótese de completeza no domínio é crucial. Agora a gente vai falar sobre aplicações bilineares. Né?
eu vou provar o seguinte fato, que se você tiver uma aplicação bilinear, que é separadamente contínua, então essa aplicação bilinear ela é contínua. Antes disso, eu vou exibir um exemplo que nos diz o seguinte. Eu vou exibir um exemplo que, em geral, isso não é válido. Uma função, por exemplo, de duas variáveis, ser separadamente contínua não implica que ela é contínua. Mas quando a gente tem a linearidade, ou seja, quando a gente tem a linearidade, a condição de ser separadamente contínua implica na continuidade. E isso a gente prova também utilizando o teorema de Banach-Steinhaus, né? É uma aplicação clássica. Todo livro a gente encontra essa aplicação. Então, vamos só relembrar. Eu só vou definir o que é uma aplicação separadamente contínua. Então eu vou pegar aqui, ó. E1, E2 e F. Três espaços normados. Então, uma aplicação F, eu vou botar assim, de E1, a definição é muito simples, né? Eu vou pegar três espaços normados, né? Isso é válido em geral, mas geralmente vale para espaço métrico. Então, uma aplicação definida no produto cartesiano de E1 por E2, tomando valores em F, é separadamente contínua quando essas funções, ó, para quaisquer x, para todo x fixado, eu defino a função fx, que vai de E2 em F, aí ela faz o quê? Pega um y e leva em f de xy. E a função fy, que pega um x e leva em f de xy, se elas forem contínuas. Ou seja, é separadamente contínua se eu fixo a primeira entrada, pego um x e fixo, e só vario a segunda entrada. Então, essa nova função variando só a segunda entrada, ela tem que ser contínua. E fixada a segunda entrada, eu vario só a primeira entrada. Então, isso se torna uma função dependente apenas de x, né? Uma função que depende apenas de x. Então, eu também peço que essa função é contínua. Pega um x e leva f de xy. Aqui é y fixo, aqui é x fixo, né? Aqui eu só vario y, aqui eu só vario x.
Então, se essas duas funções, seções, né, forem contínuas, então a gente disse que a função no produto cartesiano é separadamente contínua, né? Então a definição é óbvia, né? Separadamente contínua. Você olha para a primeira entrada e fixa a segunda. Então quando eu vario aqui, se isso der uma função contínua e fixado aqui e variando aqui der uma função contínua, então a gente diz que ela é separadamente contínua. Então eu vou exibir um exemplo de uma função que é separadamente contínua, mas não é contínua. E depois eu vou verificar que quando a gente tem a bilinearidade, isso não ocorre. Então vamos lá. Essa função é um exemplo clássico lá no cálculo, né? A função é definida assim, ó, f de R2, que é R cartesiano E, tomando valores em R, né? Então eu pego um xy e defino ela assim, ó. Se o xy for diferente da origem, eu defino ela como esse quociente. E se o xy for igual a 0, 0, a origem, isso é a função nula. Então, essa função é separadamente contínua. Pois, ó. Então vamos lá, definir. Então, para cada x eu vou definir a função fx, para cada y eu defino a função fy e verifico que todas elas são contínuas, né? Então, ó, vamos fixar um x, né? Vou fixar um x diferente de zero. Então, essa função fx de R em R, ela é definida assim, ó. Pego um y é igual a f de xy. Então, se x é diferente de zero, então esse par ordenado não é a origem, né? Então essa função é igual a xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se o x for diferente de zero, né? Aí eu tenho, se o x for zero, quanto é que dá essa função, né? Então vamos lá. Se o x for zero, aí eu vou variar o y, né? Se o y for zero, então eu estou no par 0, 0. Então isso aqui dá zero. Se o y for diferente de zero, eu caio aqui em cima. Mas como o x é zero, então esse quociente dá zero. Então essa função aí, essas seções são contínuas, né? Então, fy de x vai ser se o y for diferente de zero, o fy é a função nula. Então, ó, porque só faz trocar o papel, né? A cara da função é a mesma. Então, cada uma dessas funções seções são contínuas. Então, a função é separadamente contínua. Contudo, essa função aí não é contínua. Por quê, ó?
F não é contínua. Na origem. É claro, né? O único ponto onde ela pode não ser contínua é na origem, né? Porque fora da origem ela é um quociente de polinômios. Então vai ser contínua, né? Não é contínua pelo seguinte, ó. Para ser contínua, como aqui é uma função no plano, tem que acontecer o seguinte. Sempre que eu me aproximar da origem, de qualquer forma, a função tem que se aproximar do zero, né? Mas tem um critério que é o seguinte. Nem precisa, eu ia fazer de outra forma aqui, mas eu posso fazer do jeito que está no livro. Ela é contínua o quê? Se quando o ponto xy se aproxima do zero, f de xy se aproxima de f de 0, 0, que é zero, né? Mas isso não ocorre. Na verdade, não ocorre pelo seguinte, ó. Pegue aqui uma reta, ó. Eu vou pegar a reta y igual a tx. T positivo, por exemplo. No livro está feito assim. Então, a gente tem que sobre essa reta a função fica assim, ó. Vai ficar x vezes tx, né? Sobre x ao quadrado mais tx ao quadrado, né? Então, isso aqui dá, fica x ao quadrado, ele corta, vai ficar assim, ó, t sobre 1 mais t ao quadrado, né? Então, esse limite, na verdade, é isso, ó. Então, a gente vê claramente, né, que a função não se aproxima do 0, 0, né? Porque quando eu faço x tender a 0, pela direita e pela esquerda, os pontos x, y estão se aproximando de 0 sobre essa reta, né? Então a f de xy teria que se aproximar do f de 0, 0, que é a origem. Mas isso não acontece, né? Esse limite, ele fica t sobre 1 mais t ao quadrado. Como t é positivo, então isso aqui é f de 0, 0, né? Então essa função aí não é contínua, né? Pronto. Então, esse é um exemplo clássico que se vê lá no cálculo 2 de uma função separadamente contínua que não é contínua, né? Só que para aplicações bilineares esse fenômeno não ocorre. Se for separadamente contínua, então a gente prova que a função é de fato contínua. Então vamos definir, ó, o que é uma aplicação bilinear, né? Então vou pegar 3 espaços normados, ó.
novamente no produto cartesiano, né? Então uma aplicação B é dita bilinear se for linear em cada uma das variáveis, né? Novamente, né? Você fixa um x e define uma função assim. Pega um y, b de xy igual a IBY, né? Agora vai de E1 em F. Pega um x. Então, se as aplicações forem lineares, né? Fixa um x, então essa aplicação aqui é linear, na segunda variável. Fixa um y, essa função aqui é linear na primeira variável. Isso para qualquer x e y, né? Em E1 e E2 respectivamente. Aí o exemplo trivial de aplicação bilinear, né? É o produto interno. Né? Então aquelas propriedades que a gente vê de separar na segunda variável, o escalar sai, e também na primeira, isso significa que aquela aplicação é bilinear. Né? Aí para uma definição de aplicação trilinear é com 3 espaços aqui e linear em cada um dos espaços. N linear se for linear em cada uma das entradas. Então o exemplo clássico de aplicação trilinear é o determinante, né? Você pega o determinante de uma matriz N por N e enxerga as colunas como os vetores, né? Então, se você enxergar desse jeito, a aplicação determinante ela é linear em cada uma das entradas, cada uma das colunas. Logo, ela é n-linear, né? Por isso que quando a gente estuda determinantes, tem aquelas propriedades, né? Se eu multiplicar uma coluna por alfa, então esse alfa sai do determinante. Se você pegar uma coluna e somar uma outra coluna, então você quebra o determinante em duas parcelas, né? Eu está dizendo que ela é linear nas entradas, né? E como o determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta, então você pode encarar isso as entradas tanto como sendo as colunas ou como sendo as linhas, né? Na verdade, o determinante tem uma caracterização conhecida como caracterização Weierstrassiana, que diz que o determinante é a única forma, aplicação n-linear das colunas alternada e que vale 1 na matriz de identidade. Isso aí caracteriza o determinante, é chamada caracterização Weierstrassiana do determinante. Então vamos ver o corolário que eu quero passar, né? Então, vamos lá. Novamente eu vou pegar 3 espaços. Então, eu vou pedir que o E2 é completo.
E aqui é uma aplicação bilinear. Pronto. Então, se B for separadamente contínua, teremos que B é contínua. Pronto. Então vamos provar esse fato. Deixa eu trocar esse piloto. Então vamos lá. A prova eu vou construir uma família de aplicações, né? Vou verificar que essa família satisfaz as hipóteses do teorema de Banach-Steinhaus e depois concluir, né? Então a família que eu vou considerar é essa, ó. No livro, eu vou abrir mais os argumentos utilizados no livro lá, que lá está bem sucinto, né? E está até um pouco confuso. Então eu vou pegar assim, ó. Eu não escrevi assim, não. Eu escrevi assim, ó. Fica melhor. Então, eu vou considerar a família das aplicações lineares BX, indexada na bola unitária fechada, né? Aqui é claro, né? BX de Y é igual a B de XY, né? Que por hipótese é linear e é contínua, né? Porque como B é separadamente contínua, então quando eu fixo o X e vario só o Y, então para cada X isso aqui é contínuo, né? Então essa família está contida aonde? São transformações lineares de E2 em F. Então elas são contínuas, né? Então ela está aqui dentro. Note que eu fiz essa construção já para o domínio da família em questão, da família em questão seja de Banach, né? Então eu vou tentar aplicar o teorema de Banach-Steinhaus nessa família aqui. Note que o domínio já é Banach, né? Se eu considerar essa família BY, então aqui seria de E1 em F. Só que aí o E1 eu tenho apenas que ele é normado, né? Então eu não ia conseguir utilizar Banach-Steinhaus, né? Então vamos considerar essa família e observar o seguinte, ó. Agora vamos pegar BY, que vai de E1 em F. Como isso é linear e contínuo, né? Então, segue que se ele é linear e contínuo, então eu tenho que B, Y, isso vai ser menor do que igual a norma, né? Estou chamando C de Y aqui. Para todo x percente é 1, então que é a norma de x menor do que igual a 1, né? Se ele é linear e contínuo, né?
Então, cada elemento pede para a norma. Como é a norma desse operador aqui, né? BI, essa norma é igual ao supremo de BY de x, supremo das normas de BY de x, quando o x varia na bola. Quando a norma de x é igual a 1. Isso aqui é o supremo. Então, cada elemento desse supremo é menor do que igual a ele, né? Então, eu concluo isso. Só que eu posso reescrever isso da seguinte forma, ó. Se para cada x dessas condições ele é menor do que igual a y, eu vou concluir o seguinte, ó, que o supremo então assim, o y está fixo, eu fixei um y, verifiquei isso. Então, eu concluo o seguinte, ó, com y fixo e a norma de x menor do que igual a 1, eu concluo que isso é menor do que igual a cy, né? Daqui de cima, para todo y pertencente a E2. Ou seja, essa minha família, ela é pontualmente limitada. Então, como o domínio aqui é completo, pelo teorema de Banach-Steinhaus, eu concluo que a família Bx ela é uniformemente limitada. Então vamos lá, ó. Deixa eu deixar essa partezinha aqui. Então vai existir uma constante C maior que zero, tal que o supremo é menor do que igual a C. Pronto. Ou seja, isso está dizendo o seguinte, ó. A norma de Bx é definida como sup então eu já tenho isso, ó, que o supremo, ou seja, quando toda vez, sempre que você varia o x e o y nas bolas, nas respectivas bolas, isso aí é menor do que igual a norma de b de xy é menor do que igual a c. Pronto. Então, ó, assim, olha o que eu vou fazer, ó. Ó. Se eu pegar dois vetores não nulos, então vai valer o seguinte, ó. Eu posso dividir pela norma deles, né? Então eu vou tomar o versor e o versor de cada um.
Só que a norma desse versor aqui é 1. E a norma desse elemento também é 1, né? Ou seja, esses dois elementos caem aqui, ó. Cai na verdade na esfera, né? Então eu já sei que isso é menor do que igual a C. E daí se eu usar a bilinearidade, eu concluo o seguinte, ó. Eu vou usar a bilinearidade, né? Nessa expressão. Então, essa norma, ela sai. E essa norma também sai, né? Porque são escalares. Então, saiu aqui 1 sobre norma de x vezes norma de y vezes norma de b de xy. Então, aí você multiplica o cruzado com c. Então, eu obtenho o seguinte, ó. Que b de xy é menor do que igual a c é menor do que igual a c vezes a norma de xy. Então aqui eu vou chamar de estrela. Para x e y não nulos eu obtive isso. Mas se x for 0 ou y for 0, claramente eu tenho isso. Por quê? Ou, né? Para completar. Então, para x igual a 0 ou y igual a 0, b de xy é 0, porque ela é bilinear, né? É claro, né? Se x for 0, eu tenho o seguinte, ó. Isso aqui é igual a isso, né? Como ela é linear, by é linear, então isso aqui é 0, né? Então, sendo estrela óbvia para x igual a 0 ou y igual a 0, segue que estrela vale para todo xy. Vou dar assim, para todo x, né? X percente é 1 e y percente é 2. Então a gente vai utilizar essa propriedade aí para mostrar que ela é contínua, né? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto e vou provar que ela é contínua. Nesse ponto. Aí o ponto é arbitrário, então o resultado segue. Deixa eu trocar esse piloto aqui. A conclusão agora é facinho, né? A gente só vai fazer usar um artifício de soma e subtrai e conclui. Então vamos lá. Eu vou usar o fato que uma aplicação é contínua se e somente se eu pegar uma sequência, assim, uma função é contínua num ponto P, se e somente se eu pegar uma sequência xn que converge para P, então essa função aplicada na sequência xn converge para f de P, né? Assim, ó. Isso vale espaços métricos, né? Em geral. Então, f é contínua em P percente a M, se e somente se eu pegar uma sequência em M convergindo para P, isso implica que f de xn converge para f de P em M. Né? Vamos lá. Ó.
vou pegar um elemento aqui, ó. Certo. Então, ó. Agora, como o B é bilinear, a gente tem o seguinte, ó. O que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que mostrar que B de xn, yn converge para B de x0, y0, né? Ou seja, eu tenho que mostrar que isso aí vai para zero. Só que, como é que eu faço isso, né? Eu posso usar a bilinearidade de B para fazer o seguinte, ó. Em primeiro lugar, eu posso fazer isso, ó. Né? Eu posso fazer isso aí. Somei e subtrair esse termo. Só que aqui dentro, aí o que é que eu faço, né? Como o B é bilinear, aqui é o mesmo elemento, né? Yn. Então, isso fica assim, ó. Xn menos x0, yn. Mais, e aqui é a mesma coisa. Agora o x0 está fixo, né? Então, usei a linearidade na primeira entrada, agora eu vou usar a linearidade na segunda entrada. Pronto. Então, uso a desigualdade triangular aqui. Agora eu vou usar a hipótese, né? A desigualdade que eu obtive. Isso aqui perde para C vezes a norma de xn menos x0 vezes a norma de yn mais C vezes a norma de x0 ó, então, ó, isso aqui vai para zero. Ó, em primeiro lugar, ó, isso aqui vai para zero, porque yn converte para y0. E aqui é uma constante, né? Isso aqui vai para zero. E aqui, esse produto vai para zero porque aqui é limitado, né? Se yn converge para y0, então ela é limitada. Então, isso aqui vai para zero, né? Quando n tem infinito. Então, B de xn, yn converge para B de x0, y0. Logo, B é contínuo. E daí estabelece o resultado, né? Ou seja, se você tem uma aplicação bilinear, cujo o segundo espaço aqui é completo e essa aplicação é separadamente contínua, então a gente consegue algo mais forte. Ela é, de fato, contínua. Então a linearidade fornece consequências interessantes, né? Que em geral não se consegue quando se trabalha com funções
arbitrárias, né? Então, esse corolário é uma aplicação bem legal, né? Porque você pega a parte da análise, né? Análise funcional, e você aplica ela no resultado que envolve tanto álgebra linear, né? Ligações bilineares se estuda lá, quanto análise mesmo, né? Topologia, né? Convergência. Então, a aplicação da análise funcional para a álgebra linear, né? Bem legal. Tá bom, então na quinta a gente continua. Eu ia começar a discussão do estudo do teorema da aplicação aberta, mas para não tornar a aula muito longa, a gente vai continuar deixar para quinta-feira, né? Então até quinta.